Mas recebam a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem tomar assento. Eu quero agradecer esta oportunidade que tenho para poder ser o canal de Deus para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que todos nós aqui já estamos desde o início do culto sendo abençoados. Aproveito também a ocasião para dizer aos irmãos, não no sentido de alma, mas uma declaração profética, que este ano seja realmente um ano de uma grande colheita. Para todos nós, como igreja, na nossa família, na nossa individualidade. E o ano 2013, quando 2012 foi para passar para 2013, nessa passagem de ano, muitos profetas, muitos homens de Deus profetizavam o tempo de semeadura. E vocês sabem que semeadura é um tempo difícil, é um tempo desgastante, é um tempo onde a gente tem que investir aquilo que recebemos de fé e temos que realmente ser sustentado. Então 2013 para muitos foi um ano de dificuldade, mas até aqui nos ajudou o Senhor. 2014, segundo o que nós ouvimos por muitos irmãos, 2014 será um ano de grande colheita. Então espere coisas grandes, porque o nosso Deus é grande, amém? Então que Deus possa restaurar a nossa vida de uma maneira que sejamos mais do que vencedores daquele que pode todas as coisas. Que possamos nos preparar enquanto é tempo, porque o Senhor tem nos dado esta ocasião para ministrar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Quando recebi o convite para aqui falar, Deus colocou em meu coração um assunto. Eu acredito que isso faz parte da vida do nosso cotidiano. Deus colocou no meu coração de falar a vocês que hoje é tempo para que a gente comece a escrever uma nova história. Amém? Você está disposto a escrever uma nova história com Deus? E diante deste assunto eu fui buscar algumas coisas, algumas informações e encontrei um professor dando uma declaração e dizendo que num dia da aplicação de uma prova, ele foi recepcionado por um garoto que veio até ele durante a prova e disse a ele o seguinte: professor, me dê uma folha em branco. Aí ele disse: para que você quer uma folha em branco? É porque eu tentei escrever por diversas vezes, mas eu não consegui concluir a minha redação. Então eu gostaria que o senhor me desse algumas instruções de uma nova folha. Aí o professor gostou da atitude do garoto e deu para ele algumas instruções e uma nova folha para ele. Ele então foi lá e acabou a sua prova. E o professor achou interessante essa posição dele, porque muitas vezes se escrever uma história diante de uma ótica natural, de uma ótica secular, às vezes acontece de ter erros, ter algumas situações que precisam ser apagadas. Mas uma coisa Deus faz conosco, Ele escreve uma história na nossa vida, Ele não apaga para não deixar borrões, mas Ele dá uma página nova para que a gente comece nele uma vida nova e uma vida de alegria e de felicidade. Você está disposto a ouvir a palavra hoje e receber no seu coração? Então abra sua Bíblia no texto de Lucas, do capítulo de número 19. Lucas 19, a narrativa deste escritor do Novo Testamento, ele narrou um episódio de uma grande conversão, a conversão de Zaqueu. No capítulo 19, vamos passar a ler do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Diz assim as Escrituras: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele começa agora a ter objetivos distintos daqueles que o Senhor havia dado a eles mediante a lei. Ele resolve criar no seu coração uma expectativa. Ele queria ter mais dinheiro do que possuía. Ele queria ficar muito bem de vida e queria estar dentro de uma situação social melhor. Queria ser evidenciado naquela sociedade. Para isso, ele se ingressa num cargo público. Ele faz uma ficha para trabalhar como publicano. E ele então consegue a vaga e começa a trabalhar. E o fato dele trabalhar nesse serviço do governo romano, ele tirava das casas os valores relativos aos impostos. Mas esses valores eram acrescidos pelos seus funcionários, e ele então acabou se enriquecendo rapidamente com aquele trabalho novo dentro do sistema romano que subjugava Israel naquela época. De maneira que a história que ele começou a realizar para a sua própria vida teve o seu objetivo conquistado. Ele conseguiu posição e dinheiro, coisas que não são pecados para nossas vidas, mas para Zaqueu, ele estava fazendo aquilo sem consultar a Deus e sem o aval de Deus. E dessa maneira ele começou depressa a receber os resultados da sua escolha. Ele começou a vivenciar as consequências de retirar a mão de Deus da sua história e escrever do seu próprio punho a história para a sua vida. Este homem, ele acabou sendo visto pelo seu próprio povo. Preste atenção, pelo povo a nível social ele começou a ser desprezado, porque nessa nova função, ele trabalhando para um governo inimigo, tirando de maneira irregular os impostos das casas, o povo ficou, na verdade, muito chocado com ele, e esta imagem de pureza que ele tinha desde a sua infância, do seu crescimento, acabou desaparecendo. E ele socialmente começou a ser visto como um homem desprezado pelas pessoas. Você pode imaginar que Zaqueu, ele não era mais bem quisto nos lugares onde ele estava andando. Na sua moral, ele era qualificado como um ladrão, um malfeitor, alguém que fraudava, que tirava os valores dos impostos acrescidos. E hoje você pode mexer com tudo na vida das pessoas, mas mexa no dinheiro, você vai ver um resultado muito ruim. Então, desta maneira, ele começou a ser qualificado como alguém que era realmente um ladrão. E por isso ele não era bem visto dentro desse aspecto. No sentido religioso, os sacerdotes e todos os membros da sinagoga não concordavam com a nova atitude, não concordavam com o novo destino que ele deu à sua vida. E começou a qualificar Zaqueu como um pecador, um grande pecador que não mais merecia a visita ou o companheirismo daquelas pessoas que cresceram com ele no âmbito da sinagoga. E por último, no âmbito político, ele era um traidor da sua pátria. Imagine se o Brasil hoje fosse subjugado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos cobrassem imposto do Brasil, e alguns brasileiros fossem trabalhar para eles cobrando os impostos do seu conterrâneo. Como é que estaria a história desse fulano? Vamos lembrar das festas, irmãos. As festas continuaram. Zaqueu muito rico, pastor. A casa grande, bem iluminada. Do lado de fora ouvia-se música, mas lá dentro, quem estava? Não estavam mais amigos, não estavam mais parentes, não estavam mais os membros da sinagoga. Esse é o preço que ele começou a pagar por querer escrever uma história sem a presença de Deus. Se não bastasse isso, ele levou a sua família a uma situação desagradável, porque ali somente os visitantes do seu trabalho de coleta de impostos, só os funcionários de Roma estavam frequentando aquela festa.
não tinha mais as pessoas conhecidas. Isso começou a frustrar a família, e essa família começou a sofrer também a repercussão do erro que ele praticou. Porque à medida em que eles procuravam ir para um local social, logo indagavam: olha, lá vem a mulher do ladrão, lá vem a mulher do cobrador de imposto. As filhas, olha a filha desse fulano aí, não vamos nem conversar com eles. Então eles começaram, ele aprisionou a família. Ele sentenciou a família ao isolamento. Mas chegou um dia, porque eu tenho certeza, irmãos, como muitos irmãos que estão desviados hoje, saíram da fé, como Zaqueu, resolveram escrever uma nova história. Uma história em que Deus não aprova, uma história em que Ele mesmo declarou ser uma história pessoal. Saiu da casa de Deus, começou a procurar como filho pródigo prazeres dessa sociedade mundana. Estão pagando o preço hoje do isolamento espiritual. Mas como em todos os momentos Deus cuida de nós, cuidou de Zaqueu. Colocou a semente no coração dele. A primeira semente foi a semente da reflexão. Quando ele para indagar para si próprio: valeu a pena eu tomar essa decisão? Valeu a pena de eu pegar esta folha que recebi em branco e fazer a minha própria história? Valeu a pena eu me ingressar no meio dos publicanos e querer a riqueza e o status social? Então ele começou, dentro do seu coração, refletir sobre a sentença que ele colocou sobre a sua família. Que dependendo daquilo que você faz pessoalmente, você entrega toda a sua família ao sofrimento. Muitas mães estão chorando do lado de fora de cadeias. Muitas mães estão chorando a morte dos seus filhos. Muitos pais, irmãos, estão aí lamentando a situação da escolha de jovens que na sua tenra idade têm escolhido o mundo para coabitar socialmente. Mas quando estes têm um intercessor, eu acredito que a intercessão ela tem o seu poder de causar reflexão, e essa reflexão vai tirá-lo desta vida. E tudo começou para Zaqueu, a nova história, a nova folha que Deus deu para ele escrever a sua própria vida, deu a ele o primeiro passo da mudança, foi a reflexão. Então o que Deus nos leva a refletir hoje, o que eu estou fazendo, Deus está aprovando? A vida que eu estou levando, Deus aprova? Os passos que eu estou dando, Deus está nele? Que a gente possa ter uma reflexão pessoal e estabelecer uma determinada motivação interior. Olhar para a nossa família e começar a refletir: eu estou tratando bem a minha esposa? A esposa está tratando bem o seu marido? Os filhos estão sendo tratados ou estão sendo abandonados? Quando o pai deixa apenas uma mesada e deixa os amigos ensiná-lo a vida. Será que essa reflexão vai nos levar a uma situação melhor? Eu creio que sim. E quando o Espírito Santo começa a falar dentro de nós, Ele quer que nossa vida venha mudar, que 2014 seja melhor, que 2014 seja de sucesso. Ele vai permitir que eu e você escrevamos uma nova história, mas quem vai escrever somos nós, não é Deus. Ele vai dar apenas os primeiros passos. Eu me lembro que quando garoto, quando muito pequeno, naquela época não tinha o prezinho, as crianças entravam na escola com 7 anos de idade. E eu então fui colocado nessa idade dentro de uma sala de aula, cheio de meninos que eu não conhecia. Fiquei meio assustado ao ver aquele cenário, a professora colocando algumas coisas na lousa. E ela percebeu a minha dificuldade e veio por detrás de mim, pegou na minha mão e começou a contornar as primeiras letras. É isso que Deus vai fazer com você. Pegar nas tuas mãos e ensiná-lo a escrever uma história em que Ele esteja presente. Uma história de sucesso, uma história de vitória, uma história de graça, onde Deus estará te sustentando, porque é Ele que vai editar as letras para você escrever. Zaqueu então começa a refletir, e a sua reflexão lhe permite tomar decisão. Nós temos uma capacidade, irmãos. Nós temos o nosso psicomotor. Nós não ficamos somente no âmbito da alma,
na introspecção, nós temos também o poder de fazer acontecer as coisas. Nós temos o poder de liberar ações. Deus tem tudo, como você tem uma mesa farta, mas se você não estender as mãos, você não vai se alimentar. Então Deus criou já todas as oportunidades, Ele fez tudo o que deveria ser feito. A salvação, ou seja, o plano que Deus realizou em Jesus, foi tudo realizado. Basta tão somente nos apropriar das coisas que Ele conquistou na cruz. E agora, Zaqueu, então, ele parte para uma iniciativa. Eu vou mudar de vida. Eu vou escrever uma história diferente. Essa que eu escrevi, eu quero destruir, eu quero jogar ao lado, eu quero agora conquistar uma história nova. E nesse momento, ele estabelece o alvo. Ele estabelece uma meta, ele estabelece um caminho. Como eu vou chegar a este alvo? Ele estabelece o alvo que é Jesus. Ele ouviu falar dele. Ele ouviu dizer que Jesus estava próximo à sua cidade. Lá na cidade de Jericó, esse cenário onde ele morava era uma cidade muito procurada pelas pessoas ricas, porque muita riqueza saía daquela cidade com a exportação de bálsamo e outras plantas e flores que haviam ali. Ficava próximo ao Jordão, próximo ao Mar Morto, lá naquele lugar, ao noroeste ali da terra prometida. Ali morava este homem, ali aquela cidade bonita. Então ele sabia que Jesus estava se aproximando. Então ele determina no seu coração: eu vou até Jesus. Eu vou fazer com que a minha vida venha mudar nele. Eu quero te dizer uma coisa, amados, que não há mudança de vida se não for através de Jesus. Se fosse possível a polícia mudar o caráter de um malfeitor, nós teríamos uma grande glória social, mas não acontece. A igreja tem tirado pessoas do mais baixo grau de escravidão à imundana e tem elevado à posição de pastores, diáconos, profetas, cantores, porque Deus é o único poder nessa terra que pode saber que a direção que Ele vai dar vai tirar a pessoa do cativeiro. Amém? Por isso que temos que abraçar Jesus Cristo como nosso objetivo pessoal e canalizar nele todas as coisas, mesmo que durante a nossa vida tenhamos uma dificuldade em compreender a nossa história com Ele. Porque às vezes Deus determina alguns passos que a gente não entende, como os discípulos não entendiam, mas Jesus disse para ele: hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Então que possamos confirmar a nossa visão acerca dele. E a partir daí, a decisão tomada, ele passa então a exercer humilhação. Um homem que adquiriu a posição de um chefe de publicano, cargo almejado por muitos, porque rendia muito dinheiro. Naquele dia ele se humilha, ele corre porque era pequenino, sobe numa árvore, e ali ele aguarda Jesus passar, porque ele queria ver Jesus lá embaixo, pelo menos encontrá-lo pela sua vista. Mal sabia ele a recepção que ele teria. Às vezes nós pensamos que Deus não está visualizando a gente. A perda da nossa posição em Cristo acontece quando os problemas chegam, e a gente acha que Deus está lá em cima e não está nos enxergando. Mas quando ele chegou próximo da árvore, ele olhou para cima, onde Zaqueu estava, e chamou pelo seu nome. Na nossa individualidade Deus trata. Deus nos trata como igreja, como massa, coletivamente falando, mas Ele trata como indivíduo. Ele sabe das suas necessidades. Eu não sei. Ao ouvir falar aqui, eu precisei pedir a Deus um assunto. Eu precisei pedir a Ele o que falar. Mas Ele conhece o teu coração e Ele sabe que você precisa de uma nova história. Amém? E essa humilhação resultou num chamado de Jesus: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje eu vou endossar a tua história. Hoje eu vou dizer que eu me coloco dentro da sua história, porque você fez isso. Você me incluiu na tua história. Você resolveu abandonar a sua vida de glória social para alcançar a glória espiritual. E nesse momento eu posso ver as consequências deste novo ato. Essas consequências são maravilhosas, nos enche de prazer ao falar. Em dizer para você que está aqui, que veio na igreja nesta noite e que nunca fez uma decisão pessoal de receber Jesus como seu Salvador,
que nunca permitiu que alguém orasse por você e ligando a sua vida à de Deus através de uma aceitação pública. Para você que entrou aqui nesta hora que muitas oportunidades você teve para aceitar Jesus, mas saiu da igreja sem ela, e hoje é uma oportunidade para você. E Deus está dizendo aqui que esta atitude de ter uma nova história, incluindo Jesus, resulta em salvação. Salvação não significa tão somente livrar a tua alma do inferno e levar para o céu. Salvação significa prosperidade, saúde. Significa que você vai receber a bênção de Deus no seu coração. Segundo o dizer de Paulo aos Colossenses 5:23, ele diz, Tessalonicenses 5:23, ele diz que nós somos corpo, alma e espírito. Antes de Cristo, nós só existíamos na alma e no corpo. O nosso espírito estava prisioneiro do pecado. Mas quando nós somos salvos, o nosso espírito liga-se com Deus. E aí que entra o que Paulo diz, que hoje nós somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, determinando que eu e você somos filhos de Deus. Amém? Porque o nosso espírito agora reconhece o Criador, pode com ele falar, pode ouvir a sua voz como Samuel ouviu, ali no seu leito, dizendo, Samuel. E agora ele, instruído pelo sacerdote, diz, fala que o teu servo ouve. Deus vai comunicar com você tudo aquilo que ele deseja dentro da tua nova história com ele. E agora, esta humilhação que resultou nesta salvação, resulta também numa libertação. Libertação é algo espetacular. Eu quero usar aqui o social, usar aqui aquilo que é mais comum na nossa sociedade de hoje, que é o dinheiro. Vamos supor que você esteja endividado, deva para todo mundo, teu telefone não para de tocar, pessoas te cobrando tudo quanto é lugar, você está farto, você está cansado, não tem alegria para nada. E agora você não tem, pelo seu sustento próprio, condições de saldar as suas dívidas. O fardo é pesado, não é? Mas chega lá um irmão abençoado, vai na tua casa e diz, quanto é que você deve? Eu devo tanto, então está aqui o cheque para você pagar. Como é que vai ser o teu dia seguinte, irmãos? Você vai estar leve, tranquilo, espiritualmente. A gente fica assim quando recebe Jesus. Quando entra em concerto com Ele. O peso do pecado sai dos nossos ombros e nós temos uma nova vida pela frente. E é isso que Deus quer dar para nós nessa noite como igreja. Deus quer escrever juntamente conosco uma nova história, onde venha a ser incluído através da salvação e libertação. Nós temos também a restauração pessoal da nossa imagem. Como nós éramos? Eu não sei como você era antes de Cristo. Mas tem gente que desceu até o mais baixo grau do mundo religioso. Trabalhei com libertação. Em muitas ocasiões recebi pessoas e a gente pedia para ela notar o grau de envolvimento religioso. Irmão, faz medo de ver em quantas portas essa pessoa abriu. Em quantos lugares essa pessoa visitou. Mas o importante é que Deus vai restaurar a gente. A gente vai anular os vínculos passados e nós vamos, a partir desse momento, determinar que Jesus é o nosso único Deus. É o único Senhor, o único Salvador. Não há outro além dele. Somente o Senhor é digno de receber todo louvor e glória. Só o Senhor é digno de receber exaltação. Então a restauração pessoal de Zaqueu, no meio de todo mundo, Jesus chamou este homem, entrou na casa dele e começou a dar àquela população que estava assistindo aquele episódio, dar credibilidade, dizendo para aquelas pessoas, olha, Zaqueu está reabilitado, Zaqueu deve ser o seu amigo de novo, vocês devem novamente frequentar as festas dele, vocês devem entrar na casa dele agora, vocês devem participar com eles. E esta restauração passou para a família. Irmãos, quando alguém que está comprometido com o mundo se converte, família abençoada. Amém? Família abençoada. Quando um na casa recebe Jesus, não é só o céu que fica alegre, não. É o pai, a mãe, é os irmãos, são os tios, as tias. Então todo mundo se alegra, por quê? Porque você tomou uma decisão sábia de deixar Deus estar na sua vida te guiando a partir de agora.
Então, nesse momento, eu quero dizer para você, você que é jovem ainda, você pode começar a sua vida de duas maneiras: escrevendo a sua própria história, escolhendo de acordo com a sua vista, segundo o seu gosto, ou você pode dizer para Deus: Senhor, quem o Senhor tem preparado para mim? Revela, Senhor. E não fica aí afobado não, porque na mesma hora Deus vai atender o seu coração. Estou aqui para dizer isso. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser uma vida prazerosa. Porque quando se começa uma vida com Deus, o vinho nunca acaba. O vinho nunca acaba. Acaba para aquele que se distancia do Senhor. Mas se esse se arrepender, Deus renova o vinho novo. Mas o importante é dizer também que a família, ela tem um papel importante no segmento cristão, porque como igreja, nós precisamos de uma família unida. Que a gente possa dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Existe uma promessa que o Senhor disse daquele centurião pela boca de Paulo, pastores. Quando ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa que a gente tem que abraçar e tem que declarar. Que a promessa é nossa e Deus vai salvar, e Deus vai trazer o nosso parente não convertido. Então nós vamos mostrar para ele que através da nossa vida Deus tem feito grandes coisas. E ele, no momento da aflição dele, ele vai ver a gente, vai olhar nosso testemunho e vai dizer: eu quero seguir o Deus que ele está seguindo, porque para ele foi um Deus muito bom. A humilhação que Zaqueu passou pelos anos de indiferença, pela escolha que fez, acabou quando ele recebeu Jesus. Porque você vai trocar de família. Você não vai ser mais forasteiro ou peregrino, você vai ser concidadão dos céus e membro da família de Deus. Por isso que a gente chama você de irmão. Deus deseja muito que eu e você, a cada tempo, possamos escrever nele uma história nova. Por último aqui, nós temos uma história que nos resultará em crescimento espiritual. O que eu espero de Deus? O que eu espero que Ele me dê? Será que sentadinho no banco aí, tá bom? Tá legal? Tá acomodado para vocês? Tá bem? Será que o trabalho só ficou restrito aqui aos pastores, aos diáconos, aos evangelistas? Será que você não pode fazer nada no reino de Deus? Será que a história de Deus para você está aí? 2014 é um tempo novo, onde você pode se acender espiritualmente, pode se elevar e receber o dom do Espírito Santo, dom de falar em línguas, dom de profetizar. Você pode ser recepcionado no ministério. Tudo depende do seu esforço em deixar Deus escrever em você uma nova história. Então que a gente não venha se contentar com aquilo que já temos, porque o nosso Deus tem muito mais. E eu espero coisas grandes do meu Deus. Eu o sirvo desde o 2º ano da minha conversão. Eu posso dizer para você que até aqui, Deus nunca me abandonou. Alguns caminhos foram mudados, mas a história continua. Porque a história da minha vida começou quando eu resolvi atender o chamado de Deus. Eu quero dizer para os irmãos aqui algo no particular, dizendo que às vezes a gente entrando na igreja, nós nos sentimos um cristão, nós nos sentimos aqui um membro da igreja, como somos, na maneira burocrática, tendo a nossa carteirinha e tudo, mas às vezes a gente precisa entrar numa dimensão maior e fazer com que o chamado específico de Deus possa ser uma realidade. Lembro de Samuel, como eu citei hoje. Samuel era um menino que cresceu, porque a mãe dele disse ao nascer que estaria entregando ao sacerdote para ser criado no templo. Ele cresceu ali, até aquela idade, adolescente talvez. Ele era um trabalhador da igreja. Ele fazia tudo o que o sacerdote mandava. Ele morava dentro da igreja. Mas ele não tinha uma experiência de conversão. Ele não tinha uma experiência com Deus. Às vezes o meu e o teu filho possa estar conosco desde a sua infância servindo a Deus, na igreja.
mas não tem conversão. Precisa ouvir a voz de Deus dizendo o nome dele, dizendo o destino que ele tem que tomar. Lembra dos discípulos? Que lá ao longo da trajetória de 3 anos, naquele curso extensivo, quando lá no final Jesus reúne eles, sopra e diz: recebei o quê? O Espírito Santo. Naquele momento ele se converteu. E Pedro foi mudado em um outro homem. Começou a pregar e na sua primeira pregação 4.000 almas se renderam ao pé do Senhor. Então Deus, Ele quer que você possa se edificar nele, buscar nele, como se busca o alimento no cotidiano. Desejar, esse verbo diz sonhar com as coisas de Deus para a tua vida. Quem quer mudança nessa noite? Você pode começar hoje. A mudança que Deus quer fazer na tua vida é tremenda. Há muitas coisas que Deus quer realizar através da tua instrumentalidade. Então deixa Deus agir. E se prepara para isso. Uma vez nós recebemos em São Caetano uma pessoa lá do exterior, e ela falou sobre palavra profética. Quando você recebeu uma palavra profética, como por exemplo, olha, você vai viajar, vá comprar o passaporte. É investir no chamado. Quem tem chamado, tem que investir. Tem que procurar se dedicar às coisas de Deus. Porque desta maneira, nós vamos deixar de ser ouvintes e vamos passar para o rol daqueles que são praticantes do Senhor. Amém, irmãos? Você crê que Deus tem uma história nova a partir desse 2014 para você? Amém? Eu sei que muitas pessoas poderão se levantar hoje aqui para, nessa última oração, fazer esse acerto com Deus. Eu não quero dizer aqui que na qualidade de Zaqueu alguém se assemelha, mas o que eu quero tirar dessa história é o fato de que muitas vezes a gente sai daquilo que Deus tem como meta para a gente, e nós acabamos usando os nossos próprios pensamentos e andando por ele, e acabando deixando aquilo que Deus determinou de lado. Porque às vezes nós fazemos coisas da nossa própria conta. Sai da igreja quando quer, sabe, procura quem deseja. Eu me lembro que quando eu saí da igreja da qual eu vivi 25 anos, o irmão chegou no púlpito, foram vários profetas que Deus usou, mas o último deles chegou e falou: o que você está fazendo aqui? Deus tem um plano na tua vida, então anda. Aí o segundo que Deus usou, Deus falou muito com a igreja através dele, e não falou comigo naquela noite. E ali eu peguei ele, estava eu, minha esposa e uma outra irmã, e eu falei assim: irmão, não pode orar por mim? Ele falou assim: se for mudança já está tarde, já devia ter feito. Aí então eu saí da igreja da qual eu estava e vim para uma segunda igreja, onde Deus nos concedeu o privilégio de crescer um pouco mais no conhecimento da palavra. Eu pude continuar exercendo a minha vocação. Mas um dia Deus usou um pastor que já está com o Senhor e disse para eles: Deus está dizendo que vai te tirar de lá e vai te colocar em outro lugar. Então daquele momento em diante, eu comecei a refletir, falei com a família, houve concordância e nós saímos de lá e aguardamos um tempo. E nesse tempo que nós aguardamos, Deus tinha uma história para mim, eu não conhecia. Mas nesse intervalo de tempo, nós trabalhamos aqui em São Caetano, na Estrada das Lágrimas, numa denominação criada por mim, chamada Igreja Evangélica Missão Cristã. E eu fiquei ali naquele lugar por 5 anos. E de repente, eu falava para Deus: Senhor, por que o trabalho não prospera? Por que as coisas não acontecem aqui? Então eu dizia: se o Senhor quer me tirar daqui, então que o Senhor tire o instrumento da minha mão. E foi nesse momento que Deus usou o dono daquele salão, que acabou de receber por herança, porque os donos que tinham relação com a gente faleceram, e passou para a mão dessa pessoa, uma pessoa muito rude, mal educada, falou muitas coisas para mim,
e disse que não queria conversa, queria o salão, não queria dinheiro a mais, não queria nenhum tipo de situação. Aí então eu falei assim, bom, acho que é Deus tirando da minha mão o instrumento, então está aí, Senhor, está na tua mão. E aí eu aguardei a manifestação do Senhor, e Deus nos colocou aqui no ano passado, e começamos a frequentar a igreja. E Deus, usando uma pessoa, falou à minha esposa, trazendo uma confirmação do Senhor acerca da nossa estada aqui. Então, eu declaro que a minha história dentro desta comunidade está sendo escrita neste ano, começou ano passado, e que Deus me use, me capacite para isso e tudo aquilo que for necessitado. Amém? Para que eu possa usar tudo aquilo que Deus investiu em mim e que me capacite a poder obedecer aquilo que Deus tem determinado na sua santa vontade. Mas eu quero nesta noite dizer para você que é de suma importância, pelo fato da manhã a gente não saber o que vai acontecer, que você escreva uma história nova. Quem nesta noite está aqui na igreja, que entrou a este lugar, que ainda não fez um concerto com Deus, não aceitou Jesus na sua vida, que ainda está retardando esse acontecimento, não faça isso. Decida-se hoje a uma nova história. Alguém entre nós gostaria de levantar a sua mão e dizer, eu quero começar a escrever uma nova história como filho de Deus desta noite? Alguém gostaria de fazer isso? Eu quero te dar a oportunidade, o tema dessa mensagem é uma oportunidade para se escrever uma nova história. Tem alguém no nosso meio que vai levantar a sua mão e vai pedir a Deus que escreva o seu nome no livro da vida e que a partir desse momento você leve da igreja uma folha em branco para que você escreva uma nova história para a tua vida pessoal, para a tua vida familiar, para a tua vida social. Não tem ninguém? Todos convertidos? Todos crentes? Amém. Então, para os crentes, quem deseja neste ano que se inicia, deixar Deus escrever em você uma nova história, onde vai ter da tua parte dedicação, obediência, e vai ter, sobretudo, a sua ação em determinar Jesus como seu objetivo para todas as suas conquistas. Se tiver alguém que gostaria que Deus escrevesse essa nova história, então se levante hoje e vamos orar junto. Vamos encerrar essa ministração orando por vocês. Como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho certeza que nem o pastor sabe em que lugar colocar você. Eu creio que nenhum de nós sabemos como está a tua vida como cristão. Como vai a tua família, como vão seus filhos. Eu não sei qual o estilo de vida que você vem praticando, mas uma coisa é certa, hoje é dia de recomeço. Vamos apagar tudo que ficou lá no 2013. Eu mais do que nunca quero apagar, pastor. Quero deixar o 2013 para trás. Apenas lembrar de que Deus me sustentou. Porque Deus faz novas todas as coisas. Deus é um Deus de coisas novas. Eu anotei alguns versículos para provar para você que assim como eu e você gostamos de receber o carro novo, a casa nova, as coisas novas, Deus também gosta. Ele diz que, lá em Isaías 48:6, Ele diz que vai nos fazer ouvir coisas novas. Segundo Coríntios 5:17, Ele diz que vai fazer de nós uma nova criatura. Ezequiel 36:26, Ele diz que vai e já nos deu um novo coração, coração de carne sensível a Ele. Salmo 96:1, Ele diz que estaria conosco, fortalecendo a gente, estaria na presença dEle fazendo novas todas as coisas. E em João, Ele diz que nele nós podemos ser novamente nascidos, que a gente pode ter um novo nascimento, não vindo da carne, mas vindo do Espírito. Amém, amados? Que Deus escreva nesse 2014 uma nova história na tua vida. Que vocês não se esqueçam de mim na tua oração. Amém? E que todos nós estejamos unidos para um propósito firme, fazer com que o nome do nosso Deus seja referência na nossa vida. O mundo está aguardando expectativas sociais, coisas que vão acontecer daqui a alguns meses,
mas nós esperamos coisas maiores que vêm de cima. Nós esperamos a manifestação de Deus para a igreja em todo o planeta. Deus há de ser glorificado pelos seus atos gloriosos. E eu tenho certeza que os testemunhos acontecerão e que as conversões andarão atrás, porque o nosso Deus é aquele que dá condições de que nós escrevamos uma nova história. Curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus eterno, eu quero aqui te glorificar. Quero te exaltar, Pai, porque mediante a história deste homem Zaqueu, um homem que tinha um caráter, ó Deus amado, ó, totalmente voltado para uma visão pessoal, que teve experiências lá fora com o cotidiano, mas que um dia resolveu refletir sobre a sua história. E essa reflexão lhe levou a uma ação em busca de um objetivo pelo qual todos nós estamos envolvidos, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Pai, que todas as famílias aqui reunidas possam recorrer ao Senhor para a transformação de vidas, para a cura de enfermidades, para a restauração financeira, para que todas as coisas venham ser, aleluia, concorrentes para a glória do Teu nome. Deus, que nenhuma intenção do inimigo possa prosperar. Nós declaramos que estamos cobertos, revestidos, guardados do Senhor. Se alguma seta for lançada sobre o Teu povo neste ano, o Senhor é o nosso escudo e vai neutralizar toda a seta maligna. O Senhor vai impedir todo o andar do adversário, vai repreender o homem forte e vai declarar que é Ele que domina sobre nós, é Ele que domina sobre a igreja. Nós, como igreja do Senhor, declaramos que o nome do Senhor será glorificado mediante a cada família. Pai, que todo princípio carnal venha cair por terra, que nasça diante de cada cidadão, de cada pessoa aqui, um espírito renovado, um novo coração, um novo objetivo, uma nova intenção, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa a tua igreja como um ministério, que, ó Deus, esse púlpito venha fluir águas vivas, que as águas que fluírem daqui possam saciar a sede espiritual da tua igreja. Que aqui seja dividido o pão que veio do céu. Senhor, que o pão venha alimentar as pessoas que aqui venham, Senhor, buscar de Ti. Este é o lugar da Tua glória se manifestar. Por isso, no nome de Jesus, encha-nos do Teu Espírito Santo. Encha-nos da Tua graça, Senhor, para que nos fortaleçamos nesta noite e ao longo deste ano que há de se seguir. Que ao final façamos um grande culto e declaramos que o Senhor fez grandes coisas. Deus, desta hora, nossos corações estão abertos, nossas mãos estão nas suas mãos, para que há uma história nova, ó Deus, a se iniciar, que possamos nos esquecer das coisas que para trás ficaram, como determinou Paulo, mas que sigamos em frente um novo propósito, um novo objetivo. Que estejamos mais perto de Ti, no círculo da Tua intimidade. Abençoa essas pessoas que vieram à Tua igreja nesta noite, os Teus filhos, as Tuas filhas, Pai. Assiste em todas as suas necessidades. Porque se um ato gerou desespero na família, um ato vai gerar glória, vai gerar festa, vai gerar louvor. E que cada ato seja pensado e que seja pesado em Ti. E que o Senhor conduza a cada passo da Tua igreja nesse tempo. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Agradeço pela Tua palavra. Agradeço porque o Senhor é fiel. E a Tua vontade em nós é que sejamos mais abençoados, mais vitoriosos, mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Diga assim juntamente comigo, irmãos. Ao Senhor Jesus seja todo louvor, toda adoração, toda glória, todo domínio. A Ele eu abro o meu coração, para que Ele coloque toda a instrução necessária, para que eu escreva uma nova história na minha vida moral, na minha vida social, na minha vida familiar e na minha vida profissional. Que eu seja, a partir desse dia, mais e mais fiel a Deus. Para onde quer que eu vá, eu leve o nome dEle e não tenha
nenhuma responsabilidade com o mundo no qual socialmente eu habito. Porque se o mundo está em trevas, eu estou na luz. Eu estou em Jesus. Aleluia! Eu estou em Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor.